Olá, meu irmão. Meu nome é Marilza. Eu sou do grupo de oração Paz e Amor, Forania de Nossa Senhora das Graças, em Ibirité. Irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do documento Dei Verbo, a Constituição Dogmática Dei Verbo. Nós temos 2 outros vídeos que você pode estar acessando posteriormente e hoje nós estamos aqui para tratar do 3º capítulo. O título desse capítulo é A Inspiração Divina da Sagrada Escritura e a sua interpretação. Quando nós pensamos sobre a Sagrada Escritura, imaginando como que foi todo o processo de revelação. Talvez, irmão, a gente fica pensando, como se deu isso? Será que o Espírito Santo, ele veio como uma pombinha, pousou sobre o ombro do autor sagrado e ele começou a escrever, sendo ditado pelo Espírito Santo as palavras escritas? Obviamente que quando nós pensamos em tudo isso, vem muitas coisas na nossa mente. Todavia, irmão, esse documento ele nos traz algo acerca da revelação divina. O texto diz assim: acerca da natureza da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Irmão, o texto diz: as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros e todas as suas partes, do Antigo e do Novo Testamento. Todos eles são considerados livros inspirados, ou seja, inscritos sobre a inspiração do Espírito Santo, tem por Deus o seu autor. Bom, quando nós pensamos nisso, que Deus é o autor da Sagrada Escritura, obviamente Deus não mandou a Bíblia para a terra, o pergaminho, ou a Bíblia que utilizamos hoje, via aplicativo, ou o seu modelo, aqui com zíper, enfim, não é isso. Ele utilizou de homens, autores sagrados, para revelar-lhe, para inspirar-lhes aquilo que ele gostaria que fosse revelado à humanidade, ou seja, acerca da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, a palavra encarnada, a palavra revelada, Jesus Cristo. O evangelista São João, no seu capítulo 20, ele nos traz algo que nos dá um entendimento acerca disso que nós acabamos de ler aqui. Fez Jesus, na presença de seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, quando nós imaginamos a Sagrada Escritura como revelação divina, como toda a revelação plena da vontade do Pai, ou seja, toda a inspiração acerca da revelação divina e seus autores, nós não, contudo, nós não imaginamos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele estava ali a escrever as cartas a Gálatas, a Efésios, aos Coríntios, enfim, as cartas paulinas, obviamente que ele não estava imaginando que isso seria, no futuro, Sagrada Escritura. Porém, irmão, quando nós imaginamos essa realidade acerca da Sagrada Escritura e vendo toda a sua revelação e a vida de Paulo, por exemplo, nós já compreendemos aquilo que a revelação nos traz. Estes autores sagrados, homens considerados inspirados e santos, que escreveram a Sagrada Escritura, e aqui eu estou trazendo como exemplo o apóstolo Paulo, a vida dele inteira, e ele mesmo afirmou isso, não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida de Paulo era tão revelação da pessoa de Jesus, a vida dele revelava de maneira tão grandiosa a pessoa de Jesus, que ele foi capaz de dizer essa frase. E aquilo que ele escrevia tinha tão entranhado nas linhas ali a pessoa de Jesus Cristo, que ele, no futuro, foi considerado um autor sagrado. E é isso tudo que a igreja tem como verdade e que hoje nós temos como Sagrada Escritura, considerando tudo que eles escreveram. Nos remete também
aquilo que a carta de Paulo a Timóteo traz a mim e a você, que toda a escritura divina, ela é inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentando em todas as obras boas. Ou seja, quando nós imaginamos isso acerca da Escritura, nela está o condão que nos conduz à salvação. Então, pensando na Sagrada Escritura como essa revelação divina, inspirada por Ele, revelada a homens que não desfazendo das suas faculdades naturais, as suas habilidades humanas, mas considerando todas essas habilidades, os tem como autores sagrados, homens santos, homens abertos a esta revelação. Contudo, meu querido irmão que nos acompanha aqui, é importante que a gente possa analisar também a Sagrada Escritura e até a respeito disso que nós acabamos de dizer, os textos sagrados, por exemplo, os evangelhos. Quando nós tomamos a narrativa em Lucas, em Marcos, em João, em Mateus, nós percebemos ali habilidades próprias de cada um. A linguagem que Lucas utiliza, a linguagem que Marcos utiliza, João, o autor do Apocalipse, a gente já vai imaginando ali, ele tem uma experiência fantástica e de verdade, assim, pensando no sentido da revelação, bem própria daquilo que nós estamos partilhando. Mas os demais autores também têm essa revelação, num outro viés, de uma outra maneira. E a igreja, ela considera como canônicos e inspirados esses livros. Quando nós pensamos nisso, esses livros sagrados que foram escritos, Deus escolheu e serviu-se desses homens, o texto diz da Dei Verbo, usando das suas faculdades e capacidades, e agiu por meio deles. Da mesma maneira que Deus agiu por meio desses homens, Ele continua a agir no nosso meio. Porque da mesma maneira que a Escritura, ela foi inspirada, para interpretá-la, nós também precisamos dessa inspiração. Então, aqui nós concluímos esse trechinho do capítulo 3, que fala a respeito da natureza da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Nós partiremos agora para o outro ponto. Bom, irmãos, pensando agora na interpretação da Sagrada Escritura. Como interpretar a Sagrada Escritura? Como, porém, Deus deseja que a gente busque essa interpretação da palavra? Gostaria de começar trazendo um exemplo bem do nosso cotidiano aqui na Renovação Carismática. Às vezes nós estamos em determinados encontros e alguém diz assim: poxa, mas essa pregação tocou-me profundamente, essa pregação me marcou profundamente. Poxa, que pregação ungida! Da mesma maneira que o Espírito Santo utilizou desse pregador, dessa pregadora, para revelar a Escritura a você, Ele usou de você, Ele ungiu você para receber, ou seja, para interpretar aquilo que foi revelado por meio daquela pregação. Então, da mesma maneira que há uma inspiração para a escrita da Sagrada Escritura, há uma inspiração também para a leitura e para a interpretação. Obviamente que nós não podemos cair em dois viés, interpretar o texto ao pé da letra, porque nós já vimos isso anteriormente no outro vídeo feito pelo Gabriel, os mecanismos utilizados, o tripé utilizado para constituição de toda a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, também a palavra de Deus. Nós não temos só o magistério, nós também temos a palavra de Deus, mas a palavra interpretada ao pé da letra pode criar em nós uma situação de nos levar a uma radicalidade na interpretação. Todavia também não podemos cair no relativismo. Então é importante que a gente tenha cuidado com esses dois pontos, não radicalizar, mas também não relativizar.
a interpretação. Ou seja, a interpretação também é necessário que, por meio dela, nós também tenhamos a inspiração do Espírito para interpretar as Sagradas Escrituras, o auxílio do Espírito. O texto diz assim para nós, irmãos: como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-se, deve investigar com atenção o que os agiógrafos, ou seja, esses autores sagrados, esses homens santos, realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio de suas palavras. Alguns textos escritos, estou aqui me referindo ao Antigo Testamento, às vezes ele foi escrito num tempo histórico diferente daquele ali que está na narrativa. Contudo, aquilo que o texto quis revelar é verdade, é inspirado. E determinados textos foi para revelar, por exemplo, a proteção, o cuidado de Deus. Ou seja, quando nós lemos alguns textos, é inimaginável a gente imaginar que Deus mandou matar, que Deus mandou realizar algum tipo de maldade. Mas, todavia, esses textos foram escritos dentro daquele contexto ali para revelar à humanidade o cuidado, a proteção de Deus. Ou seja, a necessidade de estar na presença, de confiar em Deus. Então, é preciso a gente analisar a maneira com que o texto foi escrito, a forma com que o texto foi escrito e os meios, os gêneros que foram utilizados, os gêneros literários que foram utilizados. Histórico, poético, profético e outros, tantos outros. É importante que a gente pense nisso quando a gente estiver interpretando a Sagrada Escritura. Não levar ao pé da letra, levar em consideração aquilo que a igreja tem como verdade absoluta, verdade que nos conduz à salvação. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis dizer, quis afirmar, deve-se estar atento e verificar a conveniência, ou seja, o modo com que ele coloca a sua narrativa. Esses agiógrafos, esses que tiveram a graça de serem escolhidos para trazer a revelação até a mim e a você, são homens que foram separados por Deus e utilizados por Deus para trazer a revelação. Todavia, nós outros, ao interpretarmos a Sagrada Escritura, precisamos ter esse mesmo desejo, essa mesma vontade de também compreender a Escritura a partir do tripé que a igreja nos apresenta, mas também a partir da revelação que o Espírito Santo deseja trazer a nós. Como citei no início aqui, alguns homens, quando escutam determinadas pregações, nossa, eu fui tocado demais por essa homilia, por essa pregação. Daí então nós ficamos imaginando, poxa, eu não senti a mesma coisa. Naquele momento, a revelação, a abertura de coração foi em graus diferentes. Não que o Espírito Santo não tenha falado, mas a maneira com que chegou em cada um é diferente, por causa da graça, da revelação, naquele momento pelo Espírito Santo. Da mesma maneira que Deus ungiu aquele pregador, aquela pregadora, para poder levar aquela palavra, Ele está ungindo quem também está ouvindo aquela palavra. Portanto, irmãos, é graça de Deus essa revelação a nós. Aprove a Deus fazer com que a verdade fosse revelada a mim e a você, manifestar de forma tão admirável a sua graça sobre nós, para que nós possamos receber a revelação, interpretar a revelação e adequar a revelação à nossa vida. Essa é uma graça de Deus para nós. Acerca da inspiração divina da Sagrada Escritura e a interpretação da mesma, todas estão debaixo ou em concordância com aquilo que o Espírito Santo deseja revelar à igreja. Bom, finalizando, eu gostaria de trazer aqui o trechinho do capítulo 3, finalizando o capítulo 3, que diz assim: as palavras de Deus com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana como outrora. O Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Olha que beleza! Da mesma maneira que o Verbo de Deus se encarnou e fez homem, a palavra revelada se aproxima de tal maneira da humanidade, para que nós possamos também
adequar a nossa vida aquilo que a revelação traz a nós, para bem correspondermos à vontade de Deus, aderirmos à salvação em Jesus, crendo em Jesus, o Verbo encarnado, possamos receber de Deus essa graça e tomar posse da salvação que nos é dada.